Então, coloquei mais uma lista de prepositions lá para vocês, tá? Mais uma lista com 33 exercícios de preposição, tá? A primeira lista... Aí eu já fiz com exercício de preposição, não vou enviar mais, tá? Eu mandei 34 na primeira, agora eu estou mandando 33. Enviei também, tudo em PDF, enviei também lá hoje, antes de sair, o material teórico de ontem, também em PDF, que nós trabalhamos, Genitive Case, né? Você não estava aqui ontem, você também não. Mas vocês estão no Google Classroom? Não? Então, provavelmente alguém vai te colocar lá. Vocês são novos? Vocês estão começando agora? Não? Você é? Então, essa é a sua primeira semana. Tá. Você não é nova, já está aqui há muito tempo. E não está no Google Classroom. Tá. Eu aconselho que você procure a coordenação, porque eles que têm o controle dos grupos. Você não está em nenhuma turma do Google Classroom, ou só na minha, que não está? Nenhuma? Eu aconselho que você procure eles lá para resolver isso. Tá ok? Realmente não sei o que aconteceu. E aí, você vê com... Você está em algum grupo do WhatsApp da turma? Aí você vê com eles, com certeza eles têm os materiais que eu já enviei desde muito tempo atrás, tá? Então ontem nós vimos Genitive Case, um assunto bem tranquilo, e a gente vai começar a aula de hoje resolvendo alguns exercícios, tá? Depois começar já com outro assunto que são os verbos modais, tá? Pode passar aí para mim, por favor. Como eu tenho 4 alunos online, cobra eles 6, eu quero 6 respostas aqui no chat, tá? Vocês podem tentar fazer esse exercício, aí vocês me dizem o que vocês marcariam, tá? Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje, sobre o tema de ontem, beleza? D. D de dado? Foi unânime aí? D de dado? Só um? Tá. Vocês também acham que é a D? Acho que é D? Você tentou? Não sabe esse conteúdo? Então, foi o conteúdo que eu trabalhei ontem. Aí você, entrando lá na turma, você consegue ter acesso ao material. Você sabe esse conteúdo? Não? O que você marcaria ali? Não sabe? Tu participou da aula ontem pra caramba, como é que tu não... Vai tentar fazer isso aí. Você? Não, chutar não. Deve ser a D, beleza. E você, cara? E aí? Você tava na aula ontem? B de bola? Tá. Você tava na aula ontem? Não? Beleza. Então olha só, pessoal, questão facílima, tá? Questão grátis aí, letra D de dado. Resposta correta, bem simples, tá? Olha só, então, o que aquela frase está querendo nos dizer? The writer's uncle was dead, certo? Resposta correta, letra D. Estou lidando com um substantivo que é writer, tá? Esse é o substantivo em questão. Esse aqui vai ser o nosso possuidor ou o ser pertencente. Possuidor, né? É ele que vai levar o caso genitivo. É ele que vai receber o apóstrofo S, tá? Aí olha só. Então como eu preciso como não é um substantivo terminar em S, eu não tenho nenhum problema. Só acrescento o apóstrofo S para dar a ideia de posse, tá? Ok? Ou seja, os escritos do meu tio se perderam ou algo do tipo, tá? Olha para cá. Olha para cá. Eu poderia usar apóstrofo S ali na última, letra E. Poderia utilizar o genitive case ali? Eu tenho a estrutura substantivo.
Então, olha só, se eu optasse pela letra E, olha como é que ficaria. O que você marcaria nessa daqui? Ó, se eu optasse pela letra E, o que você marcaria aqui, cara? D de dado? Tá, beleza. Se eu optasse pela letra E, eu tenho aqui substantivo, of, substantivo. Certo? Beleza? A pergunta é, não pode ser a letra E, tá? Porque eu precisaria de completar aqui com outro substantivo. Mas se eu pegar essa frase, eu poderia fazer isso aqui? O que vocês têm que se lembrar da aula de ontem? É a ideia de dar ênfase. Então, se eu utilizo substantivo, of, substantivo, com apóstrofo, eu dou ênfase na frase. Foi? Beleza? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Tá? Aqui está no plural, né? Um plural regular ou irregular? Regular, completamente irregular. E aí, percebam o seguinte. Se eu tivesse um apóstrofo aqui, estaria certo ou estaria errado? Se eu colocar um apóstrofo aqui, estaria certo, né? Ou seja, eu teria praticamente duas respostas e essa questão estaria anulada, né? Então, se eu coloco um apóstrofo aqui, eu posso colocar um apóstrofo em substantivos no plural que termina em S, dando a ideia de posse. Não tem nenhum problema. Então, por isso que ele não tem apóstrofo, tá? Então, beleza, não tem nenhum mistério nessa questão. É opcional, tá? É opcional. Bora para a próxima. Bem facinho também. Cobra eles resposta aí no chat, tá bem? Por favor. E aí? Ok. Você também? E aí, vocês? O que vocês marcariam aí? Você sabe esse conteúdo aqui? Sabe? B também? Todos vão marcar a letra B de bola? Alguém marcaria diferente? Ninguém? Letra E? Tá. Então, resposta correta é letra B de bola, tá? Letra B de bola. Por que você marcaria a letra E? O que é meu? Não, ó. Olha só. Ó. Olha aqui. Olha só. O que é isso aqui? Eu não sei o que estava acontecendo contigo hoje. Tu tava bem ontem, cara. Ah, pô. Tá. Então, eu vou encher teu saco. O que é isso aqui? Possessivo adjetivo. Eu tô na linha. Possessivo adjetivo. Possessivo adjetivo, né? Porque ele vem antes de um substantivo. Possessivos adjetivos vêm antes de um substantivo, tá? O que é minha aqui? A minha mãe. A mãe é minha, tá? Então esse substantivo,
é o pertencente meu, tá? Quando eu coloco made aqui, que significa empregada ou empregado, cara, isso aqui é o pertencente de quem? Da mãe. Por quê? Por causa desse apóstrofo S aqui. Então, isso aqui dá a ideia de posse porque a mãe é minha. Quando eu coloco o apóstrofo S aqui, a empregada é da minha mãe. Entendeu? Então, esse apóstrofo S dá a ideia de posse. O substantivo aqui é mother. O substantivo aqui é mother. Se eu quiser dar a ideia de posse, my mother's maid. A empregada da minha mãe. Simples assim. Tá? My mother's maid. Has just bought. Qual é o tempo verbal dessa frase? Não. Tá. É um presente. Mas que presente? Já estudamos esse tempo verbal. Para quem acompanhou as aulas online. Qual é o seu nome? Gabriel. Nunca tive nas aulas online, então. Eu jurava que você era o Fabrício. Tem algum Fabrício aí? Tem algum Fabrício? Não, aí é online. Tem algum Fabrício aí? Então, eu jurava que você era o Fabrício. Agora eu não sei quem é Fabrício. Então, olha só. Cara, tempo verbal dessa frase. Alguém aí ousou responder? Não? Daqui a pouco eles respondem. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple. Como que a gente forma o Present Perfect Simple? O verbo to have. Esse verbo to have sendo conjugado no Simple Present. Simple Present, tá? Mas o verbo principal, e o verbo principal tem que estar no particípio, tá? Então, o verbo principal no particípio. Ninguém acessou o material de Present Perfect Simple que eu mandei? Ninguém. Vocês estão bem, hein? Então, oi? Chegou agora? O quê? Não, Eu dei essa aula tem 3 semanas. Ó, verbo to have no Simple Present, tá? E aí esse verbo to have no Simple Present tem que estar conjugado no sujeito. Qual é o sujeito daquela segunda oração? É o made. O made não, né? É, made. Esse made, que é empregada, eu poderia substituir por she, que é o pronome sujeito ela, certo? Então, quando eu utilizar lá o Present Perfect Simple, vai ser she has. Por isso que lá está has, tá? Has. Foi? Has. O verbo principal da oração lá é to buy. To buy. Pessoal, qual é o simple past desse verbo aqui? Comprar. É o simple past regular ou irregular? Agora eu não estou nem perguntando de Present Perfect Simple. Alguém acessou os materiais de simple past? Meu Deus. Aí tu vê a galera falando, eu quero aula presencial, Oi? Regular? Irregular. O simple past dele é bought. Qual é o particípio? Galera, o que é particípio no português? Por exemplo, eu tinha escrito um livro. Escrito, particípio, tá? Isso também existe no inglês. Qual é o particípio do verbo to buy? É o mesmo do simple past. Bought. Então, she has bought. Quando eu coloco just, esse just dá a ideia de que esse algo acabou de acontecer. Por exemplo, se eu falo assim, pessoal, I just arrived. Se eu traduzir, eu acabei de chegar.
Eu acabei de chegar. Arrived, o simple past do verbo arrive, que é chegar. Se eu falo I just, tem diferença. Se eu falo I arrived, I just arrived. Esse just dá a ideia de um passado extremamente recente, tá? Então é por isso que a tradução, a empregada da minha mãe acaba de comprar. Ela acaba de comprar a carne do cachorro. Tá ok? Por isso que a tradução é assim. Aí o foco aqui era o genitive case, tá? O foco aqui era o genitive case. Mas dá para explorar bastante coisa que nós já trabalhamos, tá? E lá, aquele dog's meat também é um genitive case. Tá ok? Eu posso utilizar genitive case com animais? Posso. A carne é do cachorro. Então, dog's meat. Ok, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Pode passar batido? Então tá, vamos para a próxima. Essa é legal. Cobra a resposta deles aí. Esquece não. O que vocês marcariam aí? Acho que eu fiz besteira, né? Não? Não. Certo. Desmarcaram a letra A? Por quê? Quem marcaria a letra A? Por quê? Do genitive case? Ok. Tá. São. O que são cousins? Primos. Perfeito. Não, cara. Presta atenção. Quando você utiliza, você tem ali dois possuidores. Aula de ontem. Você tem ali dois possuidores. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Eles possuem algo em comum? Então eles possuem mesmos pais. Ué. Olha só. John e Mary são primos, certo? Você encontrou os pais de John e Mary? Aí vocês têm que prestar atenção no uso do genitive case. A gente já sabe de cara que John e Mary, por serem primos, não têm os mesmos pais. Então, eles são os possuidores e o algo pertencente não é comum aos dois possuidores. Aí vocês têm que se lembrar da regra. Quando algo pertencente não é comum, a gente utiliza o genitive case em todos os possuidores. Ok, beleza. Então aí, ó, posso perguntar também, por exemplo, a galera conseguiu responder? Ok, show de bola. Olha só. Posso perguntar também o tempo verbal dessa frase. É uma frase que está na interrogativa. Da segunda oração. A primeira oração é um simple present. Não tem nenhum mistério. Da segunda oração, novamente, present, perfect, simple. Só que na interrogativa, tá? Eu inverto. Ao invés de eu ter sujeito, verbo to have e particípio, eu vou inverter. Verbo to have, sujeito, particípio. Então, qual é o sujeito? You. Have you met? Ali, o verbo na sua estrutura original é to meet. Que é encontrar, ou encontrar-se, tá? Esse to meet tem um passado regular ou irregular? Irregular, que vai para met. E o particípio também é met.
Lucas, por que met? Se vocês acessarem lá o material de Present Perfect Simple, verbos irregulares têm particípio, não são todos, tá? Mas a maioria tem particípio e passado muito iguais. Então, no caso aqui, como Simple Past é met, por coincidência, o particípio também é met, tá? O particípio também é met, ok? O que eu posso comentar? Tá, beleza. A gente pode ir para a próxima. Eles aí estão letra D? Olha só, eu já vou falar de cara. Aula de fevereiro. Por que eu não posso... Cara, sabe? Letra A. Olha só. Tá ok. Isso vai servir pra vocês também que tá marcando letra A. Olha só, por que eu tô falando isso? Porque eu lembro da cara de alguns aqui. Vocês estavam aqui em fevereiro. Cara, vocês têm que estudar. Vocês não vão passar nessa prova não, cara. Por que eu não poderia marcar a letra A e letra E? Pessoal, eu não uso artigo definido antes de nome próprio. Eu não uso artigo definido de antes de nome próprio. Tô te falando que tá tudo conectado. Artigo definido. Aula de fevereiro, cara. Verdade, não é em fevereiro, era março. Aí, pois é, beleza. Março era a internet. Foi quando a gente começou a dar aula em casa. Foi uma semana só que a gente deu aula em casa. Eu falei sobre artigo definido e indefinido. Nós não utilizamos, inclusive eu falei um pouquinho sobre artigo definido aqui mesmo presencial. Então não poderia ser letra A nem letra E. Tá? Não poderia ser letra B. Tá? Porque ou eu uso nos dois, ou eu não uso, ou no último, né? Ou no último. Então me resta letra C e letra D. Por que eu não poderia marcar a letra D? Então eu poderia marcar a letra D. Porque na verdade o contexto não me diz o que eu sei. Não me diz se o pai é só de George ou se o pai é dos dois. Por que você pode pensar isso? Quem te deu o direito de pensar assim? Por que eu não posso colocar apóstrofo S lá em George? Substantivo que termina com S. Eu posso usar apóstrofo S? Só apóstrofo. Então por isso que eu não poderia marcar a letra D de dado. Tudo bem, vamos supor que o nome Georges, olha só, vamos supor que o nome Georges, vamos supor que esse nome exista, que não está no plural, uma coisa do tipo. Se eu quiser usar apóstrofo aqui, sacou? Eu entendi o lance do contexto. Eu também ficaria na dúvida. Tanto é que fiquei, eu não fiz essa questão. Peguei aqui e botei. E aí eu fiquei observando, eu falei, cara, eu não posso afirmar nada do contexto. Infelizmente, isso é um saco, essas questões. Tipo assim, o cara coloca uma questão, o cara nem pede o que você tem que fazer. Mas assim, tá implícito o que você tem que fazer, mas você não pode afirmar nada sobre o contexto. Então você... Quem falou? Mas o que ela não entendeu exatamente? Tá.
Então, olha só. Voltando, acho que eu perdi aqui. Então você não pode afirmar nada sobre o contexto. Você não pode falar, você pode ficar na dúvida. Pô, o pai é dos dois ou é só de George? Mas eu não posso afirmar, porque eu realmente não sei. Então eu teria que ir pelas regras do uso do caso genitivo. Tá? Então, o mais seguro ali, letra C. Tá? No caso, a gente tira a conclusão de que o pai é só de George, né? E George é um nome que não termina em S. Então, quando ele leva o apóstrofo, tranquilamente. Dedidado? Por causa disso, porque George, no caso George, esse seria o nome ali, né? Esse seria o nome na letra D de dada, tá? Quando eu utilizar o apóstrofo S aqui, eu só posso colocar o apóstrofo. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Essa é legal também. Envolve pronome, que também nós já trabalhamos. Só botar tracinho. Apóstrofo. Se for nome que termina em S. APO. Isso. B, tá. E aí, galera, e vocês? Letra E? Cara, se eu te falar, tu me quebra. Pronome. Trabalhamos pronome já, sei lá, tem uns 2 meses, 3 meses. Acho que é a letra E? Você? É. Não, tu? Vai arriscar? É? Letra E? Todo mundo vai arriscar a letra E? Letra A? Se eu perguntasse assim pra vocês, pessoal, o que a primeira oração tá querendo perguntar? Porque olha só, se você olhar para o segundo espaço, para a segunda oração, pode escolher qualquer alternativa, pensando só na segunda oração. Pode escolher qualquer alternativa, tá? Todas elas querem dar a ideia de posse. Todas. Independente se está certo ou não. Todas elas querem dar a ideia de posse. Então você tem que pensar em um pronome interrogativo, que nós trabalhamos já, que pergunte algo de posse. Então, não seria which e não seria what, tá? Seria o próprio whose. Que aí, cara, se eu respondesse a tua pergunta, qual é o seu nome? Wesley. Se eu respondesse a tua pergunta, eu daria a resposta. Porque o whose, se eu fizer uma tradução literal, seria o nosso de quem. Tá lá no material teórico, tá? Tá lá no material teórico. Seria o nosso de quem. Então, de quem é aquela farmácia grande? Farmácia aqui? Fazenda. Por que eu pensei em farmácia? Pensei em farm, olha só. De quem é aquela fazenda grande, aquela fazenda enorme? Aí eu falo, é do Peter. It is, aí eu vou ter que usar o genitivo, né? It is Peter's. It is Peter's. E aí, olha, como Peter é um nome que termina em R, apóstrofo S. It is Peter's. Ou seja, o it se refere a quem, pessoal?
a fazenda, né? É um pronome de terceira pessoa do singular, né? Que é usado para substituir coisas, animais, objetos e blá blá blá. It is Peter's. É do Peter, tá? Então, whose farm is that large one? De quem é essa grande fazenda? Ok. Vai. Legal, hein? Vê aí o que o pessoal vai marcar. Cujo, responde aí. Cujo é só se for pronome relativo. Relativo. E aí coloca assim, ó, pronome relativo que se refere à pessoa. E aí, alguém vai arriscar? B. Alguém vai arriscar? Ele falou que é letra E, e vocês? Estava aqui ontem, cara. Não é possível. E a galera aí? Você ia marcar a letra A? E você? Bom, ele pediu aqui. Aí ninguém foi? Ninguém foi? Tá. Galera, letra E. Tá? Letra E. Por que letra E? Chutou, cara? Tá zoando? Por que letra E? Gente, é muito fácil, a gente já falou sobre. Por quê? Não, eyebrows, sobrancelhas. Eyebrows significa sobrancelhas. Não é comum as duas pessoas. Cada um tem o seu par, né? Então eu teria que colocar o genitive case nos dois. Quando eu coloco o genitive case só no último, eu falo que a sobrancelha, o mesmo par de sobrancelhas é comum às duas pessoas. Isso seria loucura, tá? Isso seria loucura. A letra D, cara, isso aqui, não sei nem o que é isso aqui, né? A letra D é... Então, ele quer que tá correto. Ah, tá, calma aí. Ah, tá. Agora que eu entendi. Elizabeth I. Tô ficando doido também. Elizabeth I. Posso usar o apóstrofo S ali, tá? Lá tá correto também. Tá? Palavra relative tá no plural. Ok? Eu posso colocar só o apóstrofo. E o hours lá, né? Que é a nossa exceção que nós estudamos ontem. É uma exceção. Apesar do possuidor ser um ser inanimado, é uma exceção que vai dar ideia de tempo. Tá? Acabou. Tá? Agora a gente começa verbos modais. Ok? Vamos lá. O que são verbos modais? São verbos que vão fazer o quê? Eles são um tipo especial de verbo, e vocês vão entender por quê. Eles têm as suas particularidades. Tá? Eles vão alterar ou completar o sentido do verbo principal em uma oração. Vou repetir.
vai alterar ou completar o sentido do verbo principal em uma oração, tá? Tem vários nomes, tá? Modal, auxiliaries. E aí vocês vão entender já já por que a gente pode chamá-los de auxiliaries, tá? São verbos auxiliares. Eles realmente vão funcionar como verbos auxiliares. O mais comum, o mais famoso é modal verbs. São verbos modais, tá? Eles vão expressar, cara, sempre vão expressar alguma dessas ideias, tá? Capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo, ou vão indicar o tom de uma conversa. O que seria o tom de uma conversa? Se essa conversa é formal ou informal, tá? Pode ir. O que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo as características gerais dos verbos modais. Para daqui a pouco, na próxima aula, nós vermos, né, começar a ver um por um, beleza? Então, olha só. Alguns exemplos do que os modal verbs podem expressar. Primeiro, may I use your umbrella? Se eu perguntasse para vocês, o que essa frase está querendo me perguntar? Oi? Se eu posso usar o seu guarda-chuva. Vou perguntar para vocês, vocês podem arriscar. Qual seria o modal verb ali? Qual seria o verbo modal naquela oração? May, né? May. Quem seria o verbo principal ali? Use. E aí, ó, eu já tenho meu primeiro verbo modal, que a gente vai ver ele na semana que vem, separadinho. Então, may. Isso aqui é um verbo... Ficou feio pra caramba aqui, né? Isso aqui é um verbo modal, may, tá? E aí, percebam, o may é um verbo auxiliar ali. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual é o verbo auxiliar para fazer interrogativa no simple present? Qual é o verbo auxiliar? Oi? Não, no simple present. Qual é o verbo auxiliar para fazer frase interrogativa no simple present? Falou o quê? Não, no simple present. To do. Então, por exemplo, olha só. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Percebam que verbos modais funcionam como verbos auxiliares. Aqui é o meu verbo auxiliar. Cara, isso aqui incomoda muito. É o meu verbo auxiliar para fazer a interrogativa. Tá? May I use your umbrella? E aí, qual é o tom dessa pergunta? Permissão. Permissão. A galera que está chegada mais no inglês poderia falar assim, pô, eu poderia usar can. Can I use your umbrella? Poderia. Poderia. Nada te impede. Mas aí o que vai mudar? É a tonalidade da pergunta. Se eu falo assim, can I use your umbrella? É informal. Se eu falo, may I use your umbrella? É formal. Can I use? Informal. May I use? Formal. Tá? Então ali eu estou dando ideia de permissão. Agora olha só como é que, utilizando o mesmo modal verb, eu mudo o contexto da minha oração. He may be in the library. Se eu traduzir, vamos supor que vocês me perguntem assim, onde é que ele está? Eu falo, cara, he may be in the library. Ele deve estar na biblioteca, na livraria. Ou seja, possibilidade. Mas é o mesmo modal verb. Então, o interessante é, quem acompanha as aulas de preposição, isso aqui não é tão difícil quanto preposição, mas te adiciona muito vocabulário, assim como preposição, tá? Por exemplo, se pegar a preposição in aqui, he may be in the library, o in, que é uma preposição, vai dar a ideia de localidade.
ok? De posição. Ele deve estar na livraria, na biblioteca, tá? Sorry, I cannot understand what you are saying. Desculpe, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Aqui eu tenho o modal verb can, que nesta oração está dando ideia de capacidade ou incapacidade, tá? Ou seja, I cannot understand what you're saying, tá? The students, deixa eu ver se eu posso falar uma coisa aqui. O que seria o nosso what ali naquela oração? O que seria o nosso what naquela oração? Sorry, I cannot understand what you are saying. Vê se alguém vai arriscar responder aí. O que seria o what? I cannot understand what you are saying. Ninguém arrisca? É um pronome. Que pronome? Pronome relativo. Eu não estou entendendo o que... Cara, se eu colocar essa frase em português, vocês não saberiam me responder também? Fala assim, desculpe, eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Cara, isso poderia ser uma questão da EAR. Se eu falasse assim, desculpe, eu não poderia... Em português, eu não consigo entender o que você está me dizendo. Eu falo assim, o que é o quê? Qual é a classe gramatical do quê? Vocês não saberiam responder? Você não saberia dizer que é pronome relativo? É um pronome relativo. Você poderia substituir por aquilo. Eu não consigo entender aquilo que você está me dizendo, ou o que você está me dizendo, pronome relativo. Tá? Qual seria o tempo verbal da segunda oração? You are saying. Qual o tempo verbal da segunda oração? Oi? Que presente? Presente continuous. Present continuous. Verbo to be mais o verbo principal no gerúndio. Ok? Beleza. Students must behave as I say. Se eu perguntasse assim, galera, qual é ali o modal verb daquela oração? Da última. The students must behave as I say. Must. Aí eu já tenho mais um modal verb, must. No caso, esse must está dando ideia de obrigação. Então, pode perceber que quando vocês pegam pessoas que falam inglês, quando eles utilizam must, the students must behave as I say. É uma obrigação. Eles devem, to behave é comportar-se. Eles devem, os estudantes devem se comportar como eu falo, como eu digo. They must é algo forte. Obrigação. Ah, Lucas, o must vai sempre dar a ideia de obrigação? Não. Depende do contexto. Tá? Esse student aqui, tem feminino, tem masculino? Não, né? É um common gender. Substantivo comum de dois no português. Tá? Exemplo. Shall we go for a drink after work? Shall we go for a drink after work? Qual seria ali o meu modal verb? Qual seria o meu modal verb? Oi? For é a preposição. Shall, né? O for é uma preposição que vai dar a ideia de direcionamento. Podemos tomar um drink, né? No caso, ir tomar um drink. Tá? Shall. E aí o shall é um modal verb que nesse contexto aqui vai dar a ideia de convite. Eu estou fazendo um convite, ok? Can I leave now? Could I leave now? Olha a diferença. A diferença está na tonalidade. Então aqui eu tenho mais um modal verb. Could. Qual é a diferença de can e could?
O can é informal. O could é mais formal. Nos dois casos, o can e could dá a ideia de permissão. Ah, é sempre permissão, Lucas? Não. Depende do contexto. Tá? Depende. Qual é a ideia? A ideia é que um modal verb serve como auxiliar. Como aqui é interrogativa, ele mesmo vai ser o auxiliar. Tá? Você vai ver com mais daqui a pouco. Eu vou falar quando ele funciona como auxiliar, beleza? Pode ir. Olha só. It's late. You should go home. Qual seria o meu modal verb ali? Não, late aí seria mais para adjetivo. No caso, tá tarde. Está tarde. Qual seria meu modal verb ali? Should, né? Então eu tenho aqui mais um modal verb. Should. O should não é sempre, mas na grande maioria das vezes, serve como conselho. Ele vai ser utilizado para dar ideia de conselho. Então, por exemplo, você fala assim, I have a bad headache. Ou seja, eu tenho uma péssima dor de cabeça. Eu falo assim, you should see a doctor. Você deve ir ao médico. Você deve visitar o médico. Então, o should, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai dar a ideia de conselho. Tá? She can arrive after dinner. Mais uma vez, o can. Mas ali vai dar a ideia de possibilidade. She can arrive after dinner. Ou seja, ela pode chegar, no caso, depois do jantar. Ela deve chegar depois do jantar. É uma possibilidade. Olha só. She must be at the beauty salon. Ou seja, ela deve estar naquele salão bonito, né? Olha o must, que não está dando ideia de obrigação. Está dando uma ideia de dedução. Ela deve estar, tá? Fala. Possibilidade de dedução. Parece a mesma coisa, mas não é. Tá? No caso, como você faz uma dedução, eu vou estar sendo redundante se eu falar isso. Você está deduzindo algo. Você está supondo. Está imaginando. Quando você fala que é uma possibilidade, é que pelo menos existe uma possibilidade de acontecer. Entendeu? Agora, se você fala assim, pô, eu deduzo que o Lyon vai passar hoje em cima do Bayern de Munique. É uma dedução sua. Aí se eu falar assim, pô, é uma possibilidade. Não sei, é uma possibilidade. É um jogo de futebol, um jogo único. É só mata, né? Inclusive tá dando agora, estamos perdendo. Não tá perdendo? Tá. Vamos lá. Galera, função do beauty. O que seria o beauty ali? She must be at the beauty salon. Adjetivo, né? Adjetivo qualificando salão, que é o substantivo, tá? Lembrando que adjetivos no inglês vêm antes do substantivo. O at é uma preposição que nós já trabalhamos também, que vai dar a ideia de posição, localização, tá? You should see a dentist. Mais uma vez o should como conselho. Você deve ir ao dentista. É um conselho. You should see a dentist, tá? Então, ó. Os modal verbs não existem na forma infinitiva. Vou repetir. Não existem na forma infinitiva. Então, se eu falar assim, se eu pensar no verbo andar, no inglês, walk, só que eu quero a forma infinitiva. Então, é to walk. To walk. Sempre quando eu quero colocar um verbo na forma infinitiva, eu tenho que colocar a partícula to. To walk, to talk, to write, to say. Ok? Infinitivo. Verbos modais nunca vão para o infinitivo. Então você nunca usa a partícula to antes de verbos modais. Tá? Então eles nunca são precedidos de
to, exceto, nem nenhuma exceção, né? Temos um modal verb que é o ought to, mas ele não é precedido. O to vem depois, tá? Então, isso aqui também é um modal verb, tá? Beleza? É uma observação. O ought pode ser precedido, não. Pode vir depois do ought a partícula to, mas nunca levamos verbos modais para o infinitivo, tá ok? Existem questões que vão tentar te pegar assim, principalmente naquelas questões chata pra caramba, que coloca 4 frases para você utilizar o verbo modal correto, e aí vai te dar lá as alternativas, quais ordens e tudo mais, tá? Então, exemplos de utilização de modal verbs: she can play the violin, vai dar a ideia aí de capacidade, ela pode tocar, né, o violino. You must do the next tasks, ou seja, você deve, you must do, você deve fazer as próximas tarefas, tá? Mais um modal verb ali, ó, he might. O might também é um modal verb, tá? He might come here tomorrow. Aí uma possibilidade. Ele deve vir aqui amanhã, tá? Ele deve passar aqui amanhã. Que seria o nosso here ali? Hein, pessoal? O que seria o nosso here? Here. He might come here. Oi? Quem falou? Oi? Seria um advérbio. Seria um advérbio. E o should ser a doctor? Mais uma vez o should sendo utilizado para conselho. You should see a doctor. You are always complaining about headaches. Tá? Ou seja, você está sempre reclamando de dor de cabeça. Esse about aqui, o que seria esse about? Pensa em classe gramatical. Preposição. Preposição. Preposição, tá? Ou seja, você está sempre reclamando sobre as suas dores de cabeça, acerca das suas dores de cabeça, tá? Beleza. Tá, aí olha só. Alguém perguntou sobre auxiliar, acho que foi você. Eles não necessitam de verbos auxiliares. Por quê? Porque eles mesmos são os auxiliares na interrogativa e na negativa, tá? Então, por exemplo, may I come in? Ou seja, posso entrar? Qual o tempo verbal dessa frase? May I come in? Ninguém? Simple present. Present na interrogativa. May I come in? Então, olha o may sendo utilizado como verbo auxiliar do simple present para a interrogativa. Qual é o verbo principal aqui? Come, né? O verbo to come. Então, may I come in? Tá? Could you do me a favor? Ou seja, você pode fazer o meu favor? É em tom formal ou informal? Formal, né? É um tom formal. Could. Você pode me fazer um favor? Perceba que o could é o verbo auxiliar. O could é o auxiliar da interrogativa. Então, eles não necessitam de auxiliares. Qual é o verbo principal aqui? Do. Verbo to do. Tá? E o me? O que seria o me? Não tá boa. O que seria o me? Ninguém vai ficar? Tá ok. O que seria o me no português? Você poderia me ajudar? O que seria o me? Tá, ok, eu já sei a tradução. Qual é a classe gramatical de me? Poderia me ajudar? Pronome. Pronome objeto. Quem ajuda, ajuda a alguém. Tá? Aqui seria um adjective pronoun. Tá? Não,
Objective pronoun, pronome, objeto, tá? Pronome, objeto. Ele serve como um advérbio não. Ele serve como objeto indireto, porque quem faz um favor a alguém. Então, esse me seria o objeto indireto da oração, tá? Que é um object pronoun, pronome objeto. I couldn't finish my homework yesterday night. Ou seja, eu não pude terminar a minha lição de casa ontem à noite. Qual é o objetivo aqui? É observar que verbos auxiliares, verbos modais são auxiliares, tá? Qual é o verbo principal aqui? Finish, né? To finish, terminar. Essa frase está na interrogativa ou negativa? Negativa. Para fazer negativa eu preciso de verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar aqui? É o próprio modal verb. Could, tá? Então a ideia é observar aquilo ali. Verbos auxiliares não necessitam, modal verbs não necessitam de verbos auxiliares, tá? Eles mesmos são os auxiliares. E aí mais um exemplo. He cannot come. Ele não pode vir. É uma negativa e o auxiliar é o can, tá? É o can, beleza? Vai, pode ir. Outra coisa. Nunca se conjuga modal verbs. Vou repetir. Nunca se conjuga modal verbs. Se eu falar assim, qual é o simple past desse verbo? To walk. Simple past. Qual é o simple past de to walk? Chama ele aí. Qual é o simple past de to walk? Um simple past irregular. Walked. To walk, caminhar, andar. Walked, caminhou, andou. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou conjugando um verbo. Eu não posso conjugar esses verbos. Verbos modais não são conjugados em nenhum tempo. Em nenhum tempo. Passado, presente ou futuro. Tá? Então, por exemplo, se eu pensar assim, olha. Deixa eu ver aqui. Olha só, se eu pensar no verbo to eat, no simple present, tá? Então, I eat, you eat, they eat, não, he, she eat, né? Como é que fica aqui? Eats, termina em S, terceira pessoa. Então o que eu estou fazendo? Eu estou conjugando o verbo to eat, que é comer. Estou conjugando. Eu não posso conjugar modal verbs em nenhum tempo, em nenhuma pessoa, tá? Então, eu falo I can ski, ou seja, eu posso esquiar. She can ski. Eu não mudo, eu não conjugo. He can ski. We can ski. Eu não conjugo verbos modais, tá? Beleza, pode ir. Podem ser acompanhados pelo auxiliar be, frequentemente seguido de gerúndio, expressando tempo presente ou futuro. Então, olha só, eu posso ter um modal verb e depois dele ter o auxiliar be mais gerúndio. E aí essa ideia vai expressar presente ou futuro. Então, olha só, he may be studying now. Se eu traduzir, ele deve estar estudando agora. Ele deve estar estudando agora. É uma possibilidade, né? O may.
vai dar a ideia de possibilidade, tá? E aí eu tenho a estrutura be gerúndio. Perceba que o verbo principal, que é o verbo to stud, está no gerúndio, tá? Com ing não. Então, essa ideia de verbo, de modal verb, be, e gerúndio do verbo principal, vai dar a ideia de um presente ou um futuro, tá? O que seria o nosso now? Qual é a classe gramatical do now? He may be studying now. Oi? Qual é a classe gramatical? Um advérbio, né? Ele deve estar estudando agora. Advérbio de tempo. Tá? Take your umbrella. Take your umbrella. Não sei porque eu coloquei esse... Ah, tá. Take your umbrella, ponto. It may be raining when you leave your job. Ou seja, leve o seu guarda-chuva, ponto. Pode estar chovendo quando você sair do trabalho. Essa ideia é de presente ou futuro? Futuro. Então eu tenho modal verb, be e o gerúndio. O verbo principal é o verbo to rain, que é chover, tá? Aqui eu tenho raining no gerúndio, ok? Qual seria a classe gramatical do when? Seria o quê? O que seria o nosso when? Seria um pronome. Que tipo de pronome? Pronome relativo. Pronome relativo que vai estar relacionado com o tempo, tá? Quando você sair do seu trabalho, tá? O you. Que tipo de pronome é o you? Subject pronoun. Pronome de sujeito. Pronome que conjuga verbo. O que seria o your? Que tipo de pronome seria o your? Que tipo de pronome seria o your? Que tipo de possessivo? Que tipo de possessivo, Fabrício? Possessivo adjetivo, tá? Possessivo adjetivo, porque vem antes do substantivo job, beleza? Então, vocês percebam, a ideia aqui é perceber a estrutura. Modal verb, verbo to be, gerúndio. Essa estrutura dá a ideia de presente ou futuro, depende do contexto. Do you think she can still be working? Se eu traduzir, fica o seguinte: você acha que ela ainda pode estar trabalhando? Eu tenho a estrutura can, né, que é o modal verb, can. O still vai ser o nosso advérbio, ainda. Então eu tenho modal verb, verbo to be, o verbo principal no gerúndio. O principal é to work. Esse gerúndio está dando ideia de presente. Você acha que ela pode estar trabalhando? É um presente, tá? Podem ser acompanhados pelo auxiliar have seguido de particípio. Agora vai estar expressando um tempo passado. Vou repetir. Lá era modal verb, be, gerúndio. Aqui é modal verb, have, particípio. Tá? E aí vai estar dando a ideia de passado. Olha só. Albert may have seen the move already. Vamos lá. Primeiro, qual é o tempo verbal dessa frase? Alguém arriscaria? Vamos ver se a galera aí vai arriscar. A galera aí por trás das câmeras. Alguém arrisca aí? Oi? O tempo verbal dessa primeira oração.
Oi? Uh-uh. Não é passado, não. O que eu falei lá no início da aula? Have, particípio. Present Perfect Simple, tá? Have, particípio do verbo to see, que vai para seen, tá? Ou seja, se eu traduzir, Albert. Galera, qual é aquela função do already lá no final? Already. Already lá no final da frase. Alguém ia arriscar também? Qual é a ideia daquele already lá no final da frase? Não precisa me dizer a classe gramatical, mas qual é a ideia que ela dá para a frase? É como se fosse o nosso já, tá? Porque se eu traduzir, olha como é que fica. Albert já deve ter assistido ao filme. Se eu tiro o already, Albert deve ter assistido ao filme, tá? Então se você fala assim, eu assisti ao filme, eu já assisti ao filme, tá? Então o already aí seria o nosso já, tá? E esse already na verdade, quando nós estudamos lá nas aulas online, o present perfect simple, ele é muito comum com esse tempo verbal, tá? E percebam, no slide anterior, o que nós vimos? Modal verb, verbo to be, gerúndio. Aqui eu estou vendo modal verb, verbo to have e particípio. E aqui dando ideia de passado. Passado, né? O may vai dar uma ideia de suposição, dedução. E aí eu falo, ele já deve ter visto esse filme. É um passado, tá? She must have changed her mind. Ou seja, ela deve ter mudado de ideia, né? Mais uma vez aqui o must não está sendo utilizado para obrigação. O must está sendo utilizado para fazer uma dedução, tá? Então, ela deve ter mudado de ideia. É um passado. Eu tenho modal verb, verbo to have, particípio. Qual o verbo principal daquela oração ali? She must have changed. Qual o verbo principal dessa oração? Seria o verbo to change. Sendo que o verbo to change está no particípio. O verbo to change está no particípio, tá? O que seria o nosso her? Qual é a gramatical do nosso her? E aí? Pronome possessivo adjetivo. Está vindo antes do substantivo mind. Her mind. A ideia dela, a mente dela, tá? You could have told me before. Ou seja, você poderia ter me dito antes. Você poderia ter me dito antes. O que eu tenho aqui? O could, que é um modal verb, né? Could, have, particípio. Aquele told ali é particípio de qual verbo? Ninguém? Particípio do verbo to tell, que é contar, falar. É um particípio regular ou irregular? É um particípio irregular. É o mesmo do simple past. O tell vai para told. Você poderia ter me dito isso antes, tá? You could have told me before. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho a estrutura modal verb, have, particípio, dando ideia de passado. O me. Que pronome seria o me? Que pronome seria o me, pessoal? Que pronome seria o me? Seria mais uma vez o pronome objeto.
porque quem conta alguma coisa a alguém. O me seria o objeto indireto. You could have told me. Você poderia ter me dito, tá? Pode ir. Nas orações negativas, a gente acrescenta o not logo após o modal verb, tá? Não tem mistério para fazer negativa com verbos modais. Então, I cannot stay here. Eu não posso estar aqui. Negativa. Só acrescenta o not, tá? Passengers must not use their cell phones on board airplane. Ou seja, passageiros não deveriam utilizar os seus celulares a bordo do avião. Mais uma vez aí eu tenho must not, modal verb e not. You should talk to your mother loud. Ou seja, o should é um modal verb, tá dando a ideia de conselho, tá? É uma negativa, então eu tenho should not, só acrescentar um not. Que essa frase está dizendo, você não deveria falar alto com a sua mãe, tá? You should not talk to your mother loud. I couldn't ou I could not speak English before going to England. Ou seja, eu não sabia como falar inglês antes de ir para a Inglaterra. Então, eu tenho aqui could not, a negativa, sendo formada somente acrescentando a partícula not depois do modal verb could, tá? Deixa eu ver o que eu posso perguntar ali. Tá. Qual seria, nessa oração aqui, pessoal? O que seria o nosso your? You should not talk to your mother loud. O que seria o nosso your? Que pronome seria o your? Pronome possessivo adjetivo. Possessivo adjetivo porque vem antes do substantivo mother. Tá. It may not rain tonight, ou seja, não deve chover hoje à noite. Eu tenho aí o may not, mais uma vez negativa sendo feita, colocando not depois do modal verb. E aí percebam que, como é negativa, os modal verbs estão funcionando como auxiliares, né? Pode pegar qualquer oração dessa daqui, que esses modal verbs não vão ser verbos principais e nunca serão, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, speak é o verbo principal, na oração to rain é o verbo principal, tá? Na antepenúltima oração, to talk é o verbo principal, beleza? Pode passar. E aí, dei uma olhada nesse quadro, não terminou esse quadro ainda não, mas eu posso ter a forma negativa contraída ou não contraída para os verbos modais, tá? Vocês precisam se habituar com os dois jeitos. Então, posso ter cannot e can't, e not não vai ter forma negativa contraída. Eu posso ter must, not ou mustn't, tá? Beleza? A mesma coisa lá do verbo to do. I do not, I don't. You did not, you didn't. Mesma coisa, tá? Olha só. Shall not, shan't. Will not, won't. Could not, couldn't. Não estranhem se vocês encontrarem uma forma ou outra. É opcional, tá? Só é melhor na forma de falar. Na forma de falar, a forma contraída, na maioria das vezes, é sempre mais rápido de se falar, tá? Pode passar, tem mais. Might not. E aí vem o mustn't. Ought not to. Oughtn't to. Should not. Shouldn't. Tá? E aí tem would not. Aqui eu não coloquei would. Nem apareceu um exemplo ainda. Mas o would seria mais um modal verb. Tá? Eu tenho would not e wouldn't. Beleza? Pode passar. Então eu posso utilizar you can't, não, no caso o negativo de can é cannot,
Mas o mais comum é o can't, tá? Então você pode falar, you can't smoke here, you cannot smoke here. He can't speak Chinese, he cannot speak Chinese. E aí não há forma contraída para o may, como nós vimos lá no quadro. He may not be very rich, né? Ou seja, ele não deve ser muito rico. It may not be true, ou seja, isso não deve ser verdade. Tá? Como os modal verbs já são os verbos auxiliares, olha aí, ó. Como os modal verbs, a gente viu os verbos auxiliares, a gente viu os modal verbs como verbos auxiliares no negativo. Agora a gente vai observar um pouquinho nas interrogativas. Como eles são os verbos auxiliares, então a forma interrogativa se faz colocando o modal verb antes do sujeito. É igual lá no simple present, é igual lá no simple past. Como que a gente faz a interrogativa? Coloca o auxiliar antes. Do you speak English? Did you speak English? Né? Então eu pego o verbo auxiliar, coloco antes do sujeito. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Tá? Então olha só, shall we go to the movies? Ou seja, nós devemos ir ao cinema, tá? Eu tenho aqui o verbo, o modal verb shall sendo utilizado como verbo auxiliar. E aí ele vem antes do sujeito. O sujeito aqui é o we. Nós deveríamos ir ao cinema. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, restante da oração. Ought he to take any medicine? Ou seja, ele deveria tomar qualquer medicamento. Então tem modal verb, sujeito, verbo principal to take, resto da oração. Galera, o que seria o nosso N ali? Hein? O que seria o nosso N? Ought he to take any medicine? É um pronome, mas que tipo de pronome? Hoje eu estou respondendo minhas próprias perguntas. Vocês estão osso. Ought he to take any medicine? É um pronome. Que tipo de pronome? É o any. Estudamos também já. N seria o pronome indefinido. N. Ele deveria tomar qualquer medicamento? N. Tá? E aí eu tenho o N como um pronome indefinido e eu tenho as variações do N, que também estudamos. Aí eu tenho o anything, que pode ser um pronome indefinido para coisas, objetos, animais. Anyone, pronome indefinido para pessoas. Anywhere, em nenhum lugar, pronome indefinido para local. Ok? Anytime, pronome indefinido para em qualquer tempo, ou qualquer tempo, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Should I wait for you here? Ou seja, eu deveria esperar por você aqui. Eu tenho modal verb, sujeito, verbo principal to wait, que é esperar, e o restante da oração. Então perceba, verbos, modal verbs, né, os verbos modais, eles mesmos são os verbos auxiliares para as perguntas e as negações, tá? Como os modal verbs, aqui eu só tenho mais alguns exemplos, né? Can you speak Italian? Ou seja, você pode falar italiano? I need someone to translate this for me. Should they be here when you get home? Tenho modal verb, sujeito, verbo principal. Could you tell me why you didn't come to our meeting? Ou seja, poderia me dizer por que você não veio para o nosso encontro? Tá. Pode ir. Tá, aqui só temos mais exemplos. Tá, beleza. Deixa eu olhar esse exemplo aqui. Would you like a cup of coffee? Eu estou utilizando o modal verb would para oferecer, oferecimento. Então, se eu gostaria de um copo de café, pessoal, coffee tem plural? Tem? Qual é o plural de coffee? Oi? Vou perguntar de novo. Coffee tem plural?
Aula de fevereiro. Coffee tem plural? Singular and plural of nouns. Coffee tem plural, só coffee. Por quê? Porque é incontável. Isso aí, a gente não leva substantivos incontáveis para o plural, só o copo. Posso falar 2 cups of coffee, né? Tanto é que eu preciso de uma unidade de medida para trabalhar com coffee, certo? E aí, só para fechar a aula de hoje, a semana que vem a gente já começa a ver um por um, tá? É bem tranquilo. O que nós vimos hoje? As características gerais dos verbos modais. Regrinha: nunca se usa um modal verb atrás do outro. Nunca. Em uma oração, o modal verb nunca vem seguido do outro, tá? Isso é impossível, ok? Então, galera, você que chegou depois, eu já tinha falado, coloquei lá hoje mais uma lista, e para quem não me ouviu ainda, mais uma lista de preposição, tá? São 34 exercícios de preposição, a primeira lista tinha 33, hoje ainda eu mando para vocês esse material teórico e mando a questão sobre, eu mando uma lista com 18 questões sobre genitive case, tá? E aí eu deixo lá para vocês. A gente se vê na semana que vem. Valeu!